Olá, tudo bem com você, professor Edjasto falando? Seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso programa da terapia P2E. Hoje nós vamos falar do porquê esse tipo de ansiedade é tão desafiadora, é tão desafiadora. Peço desculpa pela voz, eu estou um pouco resfriado, isso não é novidade, né? Então, um pouco gripado, então peço desculpa pela voz. Nós vamos falar de ansiedade. Em resumo, o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é uma reação normal do nosso organismo frente a um fator estressor. Professor, ansiedade não é algo ruim? Então nós temos. Boa noite, Marta, tudo bem? A gente tem que separar da seguinte forma: existe uma ansiedade que é normal, considerada normal, e uma ansiedade considerada patológica ou disfuncional, se é que existe essa palavra. A ansiedade normal é aquela que antevém um desafio. Por exemplo, você vai fazer uma viagem, é normal você ficar ansiosa, você ficar ansioso. Vai fazer uma entrevista de emprego, é normal a pessoa ficar ansiosa, ficar ansioso. Agora, a ansiedade anormal, disfuncional ou patológica é aquela ansiedade que atrapalha o cotidiano da pessoa. É aquela ansiedade que de alguma forma faz com que a pessoa não consiga cumprir as suas tarefas. Vou te dar um exemplo. Não sei se você já passou por isso ou se você conhece alguém assim. Imagina você fazer uma lista de tarefas para você realizar durante o dia. E muitas vezes, dependendo da tua ansiedade, você acaba preenchendo esse dia com coisas que não estão na lista. É como se fosse uma preocupação. Então, a ansiedade normal, natural, é aquela ansiedade que tem a ver com o estresse, com o momento de estresse, e ela é passageira. Agora, a ansiedade que causa uma preocupação constante, esse tipo de ansiedade, ela é patológica. E dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 18 milhões de brasileiros hoje sofrem de ansiedade. O Brasil está no ranking, no primeiro lugar, no ranking mundial de país com maiores níveis de ansiedade. Então, para falar de ansiedade hoje, principalmente a gente vai mostrar alguns resultados. Eu vou convidar aqui a terapeuta P2E, passo comigo, o professor Edjasto. Então, eu já convidei aqui a Elaine para participar. Então, anota aí, você que trabalha como uma terapeuta, um terapeuta. Boa noite, tudo bem? Boa noite. A chuva permitiu a vossa participação? Estamos com um lindo tempo de chuva, que aqui para nós é muito abençoado, mas ela deu tempo agora. Não, ó, chuva aí, abençoado. No sertão da Bahia, chuva é algo abençoado. Na verdade, chuva é abençoado em todos os lugares, tirando aqueles casos que a chuva vem com muita intensidade e acaba causando aí grandes catástrofes. Elaine, nós vamos falar hoje de ansiedade. Você separou alguns materiais que eu gostei bastante aqui para a gente compartilhar com as pessoas que nos acompanham, tanto aquela pessoa hoje, oi Elis, tanto aquela pessoa hoje que precisa cuidar de um transtorno de ansiedade, como terapeuta que quer aprender mais para ajudar pessoas ansiosas. Nós estamos aqui reunidos no programa da Terapia P2E todas as segundas-feiras às 20 horas, tá bom, gente? Para você que está chegando agora, o Instagram da Elaine é Elaine_Brito P2E. Para você que está aqui no nosso Instagram, para você que está no nosso canal do YouTube, está aparecendo aqui o Instagram da Elaine. Elaine, nós vamos falar um pouquinho mais de ansiedade e depois que a gente conversar aqui, principalmente dos casos que você trouxe, eu vou falar um pouquinho mais da ansiedade, que é o tipo de ansiedade mais desafiadora que tem. Então, vamos conversar aqui um pouquinho
sobre esses casos que você me trouxe aqui. Você me trouxe um primeiro quadro aqui, e aí a gente já explica de onde vem esse resultado. É esse daqui o primeiro? Dá uma olhadinha. Sim, isso mesmo. Galera, essa imagem aqui é principalmente da nossa ferramenta exclusiva de diagnóstico da terapia P2E, que mostra em percentuais como está o equilíbrio, principalmente do psicoenergético emocional. Terapia P2E é a terapia do psicoenergético emocional. O psico é a sua interação e integração interior e exterior. Então, muitas vezes, você tem uma pessoa que está muito interna. Isso não é bom, porque as oportunidades da vida passam. Muitas vezes a gente tem pessoas que estão muito externas. Isso também não é bom, porque a pessoa não pensa, gasta mais do que deve, estoura o cartão de crédito. Então, o primeiro ponto que a gente busca na terapia P2E é equilibrar esse psíquico, esse yin, esse yang. E é aí, ó, isso é o primeiro pilar da medicina ancestral oriental, tá? É aí que surge todas as disfunções de saúde, bem-estar e beleza, a partir de um desequilíbrio do psíquico. A segunda questão é o energético. Você tem que estar com a energia fluindo. Então, você que é uma massoterapeuta, que faz um shiatsu, o que você faz? Você mantém o fluxo energético em equilíbrio. Professor, e eu que sou uma acupunturista? Mesma coisa, você não deixa ocorrer estagnações de energia, porque se a pessoa tiver uma grande quantidade de energia num lugar, vai faltar em outro, é o que nós vamos mostrar aqui para você também. E tem os 5 estados emocionais da medicina ancestral oriental, 5 estados de luz, que é o elemento fogo, que é representado pela cor vermelho, é a alegria. O elemento marrom, que representa a terra, é o marrom aqui que representa a terra. O metal é representado pela cor branca ou cinza, a água pela cor preta e o verde a cor madeira. Cada estado emocional desse é muito importante. Por exemplo, se a pessoa tiver com a quantidade ideal de fogo, é uma pessoa que está alegre e transformando. Se a pessoa tiver uma quantidade ideal de terra, ela está planejando, ela está organizada. Se a pessoa tiver uma quantidade ideal de metal, é uma pessoa que está pensando, ela está aplicando as suas estratégias de vida. Se a pessoa é uma pessoa que está com a quantidade do elemento água em equilíbrio, é uma pessoa que está cuidando de si, está cuidando do próximo e está bem adaptada às mudanças da vida. E a cor verde, que é o elemento madeira, se a pessoa estiver em equilíbrio com o elemento madeira, ela está motivada principalmente para a ação. Quando a gente olha esse gráfico da cliente da Elaine, é um gráfico que está em desequilíbrio. Por quê? Porque se você olhar, falta uma cor. Está faltando a cor do elemento metal. Então, está me mostrando que essa pessoa não está utilizando a inteligência natural dela. Professor Jasto, por que essa pessoa não está utilizando a inteligência natural dela? Opa, porque ela está com excesso do elemento terra, então ela está numa sombra emocional do passado do elemento terra, ela está uma pessoa extremamente preocupada. E detalhe, essa pessoa também está na sombra de excesso do elemento água. Me mostra que essa pessoa está insegura, está com medo. Então, presta atenção, ó, existem vários tipos de ansiedade e esse é o motivo para muitas vezes as pessoas não conseguirem ajudar pessoas ansiosas. Por quê? Nesse caso aqui, nós temos uma ansiedade, uma associação de 2 tipos de ansiedade. Uma ansiedade de preocupação e uma ansiedade de insegurança. Então, essa pessoa aqui está carregando sinais de uma ansiedade de preocupação excessiva, podendo levar até um transtorno obsessivo-compulsivo por alguma coisa, e principalmente está carregando aqui uma ansiedade de insegurança, de medo do elemento água. Então, a partir do momento que a gente faz esse diagnóstico em percentuais, a gente começa a buscar as ferramentas dentro da terapia P2E para a gente equilibrar essa pessoa. A Elaine vai contar agora para a gente como é que essa pessoa chegou no atendimento. Elaine, esse foi um atendimento presencial ou online? Eu trouxe
dois casos, um presencial e um online, um de Isso, menininho, um de esse menininha. primeiro aqui. Esse primeiro que eu estou Esse falando. primeiro foi online e é uma menina. É um online e uma menina, ok. É, conte mais para nós. Como é que essa pessoa chegou de início com esse gráfico bagunçado desse jeito, faltando o elemento metal, com falta de madeira, com falta de fogo, excesso de terra e excesso de água de insegurança e medo? Essa pessoa chegou até mim pelas lives do Instagram. Então ela foi passando e viu lá lives, assistiu e disse: "Me encaixo aí". Entrou em contato e normalmente a pessoa chega e entra em contato e diz: "Eu sofro crises de ansiedade". Só explicando, galera, existe ansiedade por diversos motivos. Ansiedade não é uma a ansiedade. Ansiedade pode ser por excesso de preocupação, pode estar aí no elemento terra, mas pode ser o elemento fogo, igual eu vou trazer o próximo, um excesso e a pessoa não consegue focar em nada, e não consegue desenvolver nada e não consegue transformar. E tem uma ansiedade. Pode ser lá pelo elemento madeira, por exemplo. Na falta, a pessoa não é motivada, não consegue realizar e desenvolve uma ansiedade. Então, nós podemos ter diversos tipos de ansiedade. E uma das coisas mais lindas que eu acho na P2E é eu tenho um número muito grande de ferramentas para cuidar de cada pessoa exatamente o que ela precisa. Então, eu não tenho um protocolo. Ah, é ansiedade. Passo 1, passo 2, passo 3. Não, é bem assim. Eu tenho ansiedade. Primeiro eu descubro quais são os motivos da ansiedade. Depois a gente entra com o tratamento, com as escolhas das ferramentas específicas para aquela pessoa. E vai avaliando a evolução. Né? Cada pessoa é de uma forma, então tem uma cliente que vai se adaptar muito com a frequência. Tem outros que vão se adaptar mais com a cromoterapia. Tá, Então, mas cada cliente se adapta. especificamente, como é que essa pessoa chegou? Ela, ela, o que que ela não conseguia? O que que essa ansiedade de excesso do elemento Gerava terra na e vida excesso da dela. água, eu não me expressei direito, peço desculpa, o que que impedia dessa pessoa realizar na vida dela? Qual era o impacto na vida dela? Primeiro, como ela é uma pessoa que está com o elemento água em excesso, ela era extremamente segura. Ela não conseguia tomar nenhuma decisão na vida dela sem a validação de outra pessoa. E isso aumentava lá o elemento terra, aquele planejamento, aquela organização em excesso. Então, fazia e refazia as coisas 1 milhão de vezes. Porque até que ela tivesse a validação de qualquer outra pessoa que soubesse menos que ela, inclusive, é que ela conseguiria colocar em prática. O que que acontecia? Quando a gente foi conversando, ela já tinha perdido diversas oportunidades na vida. De profissão, de estudo, de namoro, de relacionamento entre casal. Por quê? Porque dizia bem assim: ah, não, será que ele quer namorar comigo mesmo? Não, mas eu não sou bonita assim, ele é mais bonito. Não, mas então ele não é mais bonito, mas é mais velho. Ou então, ele nem é mais bonito, nem é mais velho, mas tem mais dinheiro. Então, não conseguia tomar nenhuma decisão. Se recebeu a proposta de trabalho que queria, que era para mudar de estado, trabalhar em outro estado. Na escola que queria, não foi. Porque pensou tanto que quando deu a resposta, o diretor da escola já tinha colocado a segunda pessoa que ele fez a proposta. Então, a ansiedade para essa pessoa, que está aqui o gráfico que eu estou mostrando para a galera, que é a nossa ferramenta de diagnóstico exclusiva da terapia P2E, excesso do elemento água, excesso do elemento terra, falta de madeira, Terra, falta de fogo e falta de metal. Então, o total. impacto na vida dessa pessoa é que ela precisava de uma validação de outras pessoas, por estar com excesso do elemento água, então ela era muito segura, Totalmente. e isso fazia com que ela perdesse oportunidades na vida, principalmente no relacionamento, porque ela tinha tanta insegurança que ela deixava a vida passar e perdia oportunidades no trabalho. Por quê, gente?
Porque a pessoa insegura, com medo, precisando alguém validar sempre o que ela vai fazer, é um desafio muito grande, porque a pessoa não consegue desenvolver algo com uma certa agilidade, ela acaba procrastinando muito com esse excesso de terra, a demora é muito grande. E como é que ela está agora, depois que passou quantas sessões de terapia P2E você já aplicou nela? Nós já fizemos o primeiro ciclo de 4 e depois fomos para o segundo ciclo. E aí ela foi fazendo a cada 15 dias e agora faz uma vez no mês para manutenção, para chegar e dizer, eu não quero escorregar tudo de novo. Então, calma aí, vamos explicar para a galera. Então, ela passou por um ciclo de 4 sessões, uma vez por semana. Ela aprendeu a gerenciar essa Uma ansiedade. pá. Aí fez outro ciclo de 4. Tá. Ela fez 2 ciclos Aí de depois, quanto? isso, 2 ciclos de 4, que é uma vez por semana, que seriam 2 meses. Tá. Depois fez mais um mês a cada 15 dias e agora tá uma vez por mês, que a gente vai conversando e aparando ali as arestas que vai saindo do eixo de novo. Porque a vida é móvel, sempre vai Sim. acontecendo coisas, mas hoje ela já aprendeu, por exemplo, se ela começa com insegurança muito grande, ela já para. Ela já usa ali o elemento metal e diz: espera aí, realmente precisa? Ela pergunta para a própria mente dela se há necessidade de toda aquela ansiedade, de toda aquela insegurança. Então, hoje ela já consegue parar, respirar, e aí já consegue gerenciar muito desses sentimentos e dessas ações que antes ela não conseguia, de forma Tá. alguma. Mas vem cá, em qual sessão ela notou uma melhora? Assim, foi na primeira, foi na segunda? Qual foi a sessão Antes que ela da notou? segunda sessão, porque na primeira gente, eu fiz todo o diagnóstico e consegui mostrar para ela que a insegurança, na verdade, ela conseguiu perceber comigo que essa insegurança estava levando à ansiedade. Então, nós Tá. fizemos a autocura e a água vibracional. Na segunda sessão, ela disse: já mudei. Tá. Na segunda sessão, ela já sentiu uma melhora, ela já estava melhor, tá? Você fez 2 ciclos de 4, aí a cada 15 dias, agora a cada 30 dias com a manutenção para ela manter em equilíbrio. Agora sim, você trouxe para mim que ela aprendeu a gerenciar melhor essa ansiedade dela. Mas ela já teve, se você também não souber, não tem problema. Ela já teve algum ganho prático? Por exemplo, você falou bem assim, antes ela perdia oportunidade de relacionamento, ela perdia a oportunidade de trabalho. Aconteceu já alguma coisa prática na vida dela ou ainda não? Ela conseguiu uma promoção no local de trabalho, porque antes ela não aceitava as promoções, porque ela ficava pensando tanto o que fazer, o que dizer, que perdia a oportunidade. Então, ela já tem uma promoção no próprio local de trabalho, que isso elevou a autoestima, foi muito legal, fora o ganho financeiro também, né? E agora está no relacionamento. E não fica com aquela paranoia de ele vai me trair, ele vai me trair, ele vai me trair. Porque era como a insegurança era muito grande, ela sempre estava inferior, todas as outras pessoas seriam superiores, teoricamente, né? Então, consegue manter um relacionamento muito legal, sem essa paranoia, sem ficar grudando na pessoa o tempo todo. Ei, tu tá onde? Ei, tu foi pro jogo mais quem? Ei, tu saiu pra onde? Entendeu? Entendi. Então, ó, a Elaine fez uma leitura profunda do gráfico da sua assistida. A assistida chegou com excesso do elemento terra, que está representado pela cor marrom, um excesso de preocupação. A assistida da Elaine chegou com excesso do elemento água, insegura e com medo. A assistida da Elaine chegou com falta do elemento madeira, falta do elemento fogo e principalmente falta do elemento metal, que mostrava para ela, que mostrou para nós que ela não estava usando a inteligência natural dela. Depois de um ciclo de 4 sessões, primeiro mais 4, mais 2, 10 sessões,
Já na segunda sessão, a cliente assistida já se viu melhor e agora ela já conseguiu de forma prática, né? A assistida, a Elaine trouxe para mim. Ela conseguiu uma promoção no trabalho, porque antes ela procrastinava tanto, ela pensava tanto que ela não aceitava, né, isso daí. Ela aceitou essa promoção, que aumentou a autoestima dela e aumentou principalmente o ganho financeiro dessa assistida. Por isso a terapia P2E, ela não é um gasto para a sua cliente, ela não é um fardo para a sua cliente, para a sua assistida, porque de alguma forma a pessoa passa a ter muitos ganhos, principalmente ganhos financeiros. A Elaine trouxe também que ela está agora no relacionamento saudável. Elaine, e essa, e essa assistida que teve todos esses ganhos, ela te reconhece de alguma forma como uma terapeuta diferente? Ou ela elogia? O que que ela já Muito, tinha muito tentado assim. outras terapias antes, não fala nome, por favor, que não tinham dado resultado? Como é que é isso? Já tinha, ela vinha de várias outras terapias, e assim, é lógico que cada terapia ajudava um pouco em uma coisa, mas Certo. não conseguia ter esse gráfico para fazer essa leitura tão profunda. Então, tratava a ansiedade. Praticamente tudo tratava a ansiedade. Quando a gente começou a tratar ali a insegurança, nós fomos corrigindo a ansiedade. Porque nesse caso aqui é uma insegurança, é uma ansiedade de insegurança. Sim, Porque muitas vezes, gente, quando você vai cuidar das pessoas com ansiedade, muitas vezes fica muito nos sinais e sintomas, na taquicardia, na sudorese, na falta de ar. Não vai na causa. Lembrando que a nossa causa não entra na causa da psiquiatria nem da psicoterapia, tá? A terapia P2E ela está fundamentada na medicina ancestral oriental. Então, é quando a gente fala da interação do psico, do yin do yang, que ela não pode ter estagnação de energia, ó. Ela estava com excesso de energia aqui no elemento terra e elemento água. Eu vou perguntar para a Elaine. Elaine, ela já tinha algum sintoma físico desse excesso de energia no elemento terra ou não? já, tanto que eu até coloquei aqui, eu fiz o resuminho, fui lá buscar no caderninho bonitinho. Então, ela já tinha uma dificuldade na digestão, tinha excesso de gás e tinha muitos episódios de diarreia. Tá, Aí, aqui calma nós aí, estamos segura aí, nesse grupo. segura aí, senão o povo não consegue te acompanhar. Eu tenho que fazer, eu faço papel de mediador aqui, galera. É, e por que o elemento terra estava dando problema de digestão nela? Explica pra galera aí. Galera, o elemento terra, ele é responsável por sistema digestivo, baço pâncreas. Então, quando ele está com um excesso de energia, ele não vai funcionar bem. Vamos Meridiano do imaginar estômago do nosso pâncreas. aqui, esse copo, ele suporta até uma quantia de água. Se a gente começa a colocar água aqui infinitamente, a água vai transbordar e vai começar a fazer a maior bagunça aqui em volta. E assim nós estávamos com esse elemento. Ele estava com tanto excesso de energia que ele começou a fazer ali uma bagunça no estômago, no sistema digestivo. Então, estava com várias intolerâncias alimentares. Comia isso, fazia mal. Comia aquilo, fazia mal. Comia outra coisa muito simples, tinha diarreia. Então, e quanto mais aumentava os sinais e sintomas desse elemento, Você mais a pessoa tinha essas você vê que questões. interessante. A diarreia vinha por falta de energia no elemento terra e no elemento metal e elemento fogo. Porque, galera, o elemento metal comanda dois meridianos: meridiano do pulmão, que comanda o sistema respiratório, e o meridiano do intestino grosso. Você vê que, então, toda vez que tiver excesso de energia no lugar, vai faltar energia em outro lugar. Então, você vê que é uma série de sinais e sintomas. Então, de repente, você que está aí agora, você que é uma terapeuta, ou você que está precisando aí se cuidar, se você anda aí, por exemplo, com problemas digestivos aí e não tem uma explicação fisiológica, pode ser que seja algo relacionado ao psicoenergético emocional, ao que a terapia P2E
pode ajudar você. Se você tiver com excesso do elemento terra, você começa a ter problemas principalmente no estômago, digestão começa a ficar, pode dar queimação de estômago, você pode ter aí alguma disfunção relacionada ao baço Refluxo. pâncreas, refluxo que comanda principalmente o metabolismo, é quando a pessoa começa a engordar, não sabe por que está engordando. Esse tanto de água aqui no elemento água aqui, gente, excesso do elemento água, o elemento água comanda os meridianos da bexiga e dos rins. É uma pessoa que pode começar a ter problema no sistema reprodutor, pode começar a ter candidíase, infecção de bexiga, infecção urinária. Professor, e se faltar energia no elemento metal? Dá o sintoma que a Elaine falou, as fezes não segura, pode dar diarreia e ainda pode dar alguma disfunção no sistema respiratório. Então, você que está aí, de repente está falando, cara, eu preciso melhorar. Ou você ainda não é uma terapeuta P2E, mas gostaria de indicar uma assistida sua para uma terapia P2E. O que você vai fazer? Você vai chamar a Elaine, tá ali, ó, Elaine, _ Brito P2E. Você chama a Elaine e fala, Elaine, eu preciso de um atendimento. Elaine, eu tenho aqui uma assistida minha, eu trabalho com barras, eu trabalho com constelação, e eu gostaria que ela passasse por um atendimento terapia P2E com você. Elaine vai atender super bem a sua assistida. Professor, você acredita nisso? Eu acredito, gente. Eu acredito em equipes multidisciplinares. Eu acredito que todas as terapias e todas as ciências têm os seus valores. E cada terapia encaixa melhor, muitas vezes, em uma situação ou outra. Mas a gente tem que trabalhar em equipe multidisciplinar. Então, se você está aí buscando, de repente, para você, ou um atendimento para uma assistida sua, que está passando por um quadro de ansiedade, já tentou de tudo e nada deu certo, até medicamentos, pô, chama a Elaine. Elaine Brito, Elaine Brito P2E, não é isso? Isso. Professor, pega nesse gancho. Eu tenho várias clientes que tratam com o psiquiatra, a psicóloga e comigo. É esse trio. E cada um fala, não deixa a sua terapeuta. Porque acabou complementando e uma parte que eles não conseguiam evoluir, a gente consegue evoluir. Ó, gente, eu gosto de dar esse exemplo. Ali, ó, o elemento terra tá assim. Aí fogo tá assim. E vamos supor que metal tá assim. Se um tem muito mais, esse vai dominar demais. E o outro que está em falta vai ter as consequências da falta. Ela tinha muita infecção de urina de repetição. Tipo de tomar antibiótico, depois tomar antibiótico, depois tomar antibiótico, por causa do excesso lá do elemento água. Vem cá, você falou para mim que ela conseguiu uma promoção, ela está ganhando mais, ela está num relacionamento saudável. E essas disfunções de saúde que ela tinha, como diarreia, má digestão, intolerância alimentar, infecções de repetição, principalmente do sistema urinário. Como é que isso está hoje? Ela não precisou mais tomar antibiótico. E assim, quando ela percebe que começou com azia, ela sabe que ela já está pisando o pezinho fora. Ela aprendeu a reconhecer os sinais e os sintomas, e aí ela usa uma das técnicas que eu deixei com ela, se acalma, se alinha, reflete e volta. Porque ela começou a perceber que muitas vezes, quando ela desequilibrava ali o energético, ela desequilibrava o físico. Ela conseguiu perceber isso com a terapia. Eu quero falar de uma das ferramentas que eu usei com ela e que foi assim uma grande evolução. Eu até escrevi aqui, Audículo Experiência. Segura que eu tenho uma pergunta para te fazer agora, que é uma pergunta muito séria. Você já vai falar da ferramenta que você usou para ajudar a galera aí. A pergunta é o seguinte, ó. Eu conheço muitos terapeutas que têm o seguinte medo. O medo é o seguinte, ó. Eu não vou ensinar para minha assistida o caminho para ela se manter em equilíbrio, porque ela não vai voltar. Eu já escutei isso, você também deve ter escutado. E aí você está me falando aqui você está me repetindo isso, me chamou a atenção, que ela aprendeu a reconhecer o desequilíbrio. E mesmo ela aprendendo a reconhecer o desequilíbrio, ela continua fazendo
a terapia P2E com você. Então, quer dizer, você está me trazendo aqui o seguinte, olha, quando a gente entrega um resultado como você entregou para ela, e quando você mostra o caminho para a pessoa, essa pessoa, ela continua grata, ela continua Sim, conectada e ela continua seguindo a terapia, é isso? com certeza. E faz indicações maravilhosas. Ah, como assim? Me explica melhor. Por exemplo, no trabalho, as pessoas começaram a notar que ela não tinha mais aquele desespero de planejar, planejar, planejar e não pôr em ação. Ela planejava e colocava em ação. E aí começou, nossa, você está tão diferente. O que aconteceu? E começou a perguntar. E ela começou a contar. Na família, também foi um grande ponto de perguntarem, porque ela ficava, mãe, você me ama? Pai, você me ama? Não sei quem, você. Naquela insegurança toda. E ela começou a se mostrar segura. Assim, continuou ajudando, mas de uma forma que ela cuidava dela também, que ela elevou a autoestima e tal. E como ela começou, as pessoas começaram a perceber a mudança, aí vem lá um e diz, ai, tô com tanta ansiedade, não sei o que, não sei o que. Ela, conheço uma terapeuta magnífica, me ajudou muito. Quantas pessoas essa assistida que sofria da ansiedade, do excesso da terra, de preocupação, e a ansiedade do excesso do elemento água, da insegurança, que tinha como sinais e sintomas má digestão, diarreia constante, infecção urinária, era uma pessoa muito insegura, então ela perdia oportunidades. Quantas pessoas essa assistida já indicou para você? Só para eu ter uma noção. Eu vou falar dos que ficaram em acompanhamento. 4 Tá. pessoas ficaram, porque é uma outra indicação, mas algumas pessoas fazem menos sessões. Os que fizeram mais sessões, 4 pessoas. E Então, quer assim, dizer, tem um dinheiro que é legal? de um Sim, atendimento, então, de uma pessoa que você ajudou com a terapia P2E, surgiram 4 novas pessoas que foram indicadas a partir dessa pessoa que você entregou esse resultado maravilhoso, é isso? é isso. Tá. Agora, conta para a galera que eu te cortei, peço desculpas, mas é esse o meu papel Tudo aqui. bem. Conta para a galera qual era a ferramenta que você ia contar, que você utilizou para ajudar essa pessoa. Assim, aqui eu vi a grandíssima diferença, porque fez realmente, tipo, rompeu e nós conseguimos fazer uma evolução muito grande. Foi a Auriculo Experiência, porque voltou lá e cuidou de algumas coisas da infância. Ela teve até uns sonhos. Nos dias seguintes, nós repetimos de novo a Auriculo Experiência, e a partir daí é como se tivesse feito um rompimento de fato, com aquelas questões aprendidas até. E aí foi uma evolução gigantesca. Ela começou fazer muito mais tudo que eu pedia, tudo que eu orientava. Ela começou a acreditar de uma forma magnífica. Assim, realmente foi quando ela percebeu, eu disse, cara, isso funciona demais. Então, você aplicou a ferramenta de Auriculo Experiência, Auriculo Experience, tanto faz, porque essa ferramenta, gente, é uma ferramenta tão poderosa, porque a gente consegue ajudar as pessoas a transformar sombras emocionais do passado, principalmente relacionado à concepção, à gestação e à primeira infância. Quanto mais tempo a pessoa tem uma sombra emocional do passado, o que é uma sombra emocional do passado? É algo que impede a pessoa de se desenvolver, impede a pessoa de desenvolver as suas potencialidades. As sombras emocionais do passado estão muito conectadas com eventos que não respeitaram o psico da pessoa, o energético, o emocional. Por exemplo, se você é uma pessoa mais iã como eu, você é uma pessoa mais agitada, você é uma pessoa mais inquieta. Né? Nós vamos ter um monte de criança com problema desse gênero. As pessoas inquietas hoje vai para uma escola, coloca lá a criança inquieta às 7 horas da manhã para assistir um professor
monótono, dando aula, vamos se dizer assim. Lá, 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 lá. E essa criança que é até inquieta vai tocar o terror. Por quê? Porque nada é personalizado para ela. E aí o que acontece? Daqui a pouquinho vão dar umas letrinhas para essa criança, ela vai tomar um trocinho para aquelas letrinhas, e aí de repente uma pessoa normal, até genial, passa a se tornar um adorno ali. Aí todo mundo fica feliz, a escola fica feliz, né? Porque a criança não perturba mais, os pais ficam felizes porque a criança não perturba mais, só que essa criança vai se tornar um adulto, uma criança que vive dentro de uma sombra emocional do passado. E aí essa pessoa que desenvolve esse tipo de ansiedade aqui, ó, uma preocupação excessiva em agradar os outros o tempo todo, uma insegurança muito grande o tempo todo, muito segura, muito com medo. Né? Então, é esse tipo de coisa que a gente transforma na terapia P2E. E a Elaine, com muita sabedoria, usou a ferramenta de Auricular Experience para fazer isso daí. Mas você me trouxe algo importante. Você aplicou a ferramenta nela e ela teve sonhos, é isso? Sim. De questões assim, da primeira infância mesmo. Que Coisas ela de nem 2, lembrava 3, mais 4 consciente anos. disso. Não. E aí ela, não pode ser isso, não pode ter acontecido. Eu falei, pergunta para a mamãe e para papai. E realmente era verdade. Realmente aquelas sensações, aqueles medos que vieram, realmente eram medos que ela tinha desenvolvido lá muito pequenininha, por questões familiares e tal. Então, quando ela começou, Elaine, mas eu acho que é coisa da minha cabeça. Eu falei, pergunta para a mamãe, para papai, pergunta para esse mais velho. E de fato, todas as sensações que ela começou a sentir e que ela remetia lá muito pequenininha, foi quando eu pedi, pergunta lá como foi sua gestação, mamãe, na época. Mamãe teve muito medo. Mamãe teve muito medo de como seria a aceitação da família, aí precisou casar, todas essas questões. Uma gestação por si só já tem todas as suas questões envolvidas, né? E tem situações que vão agravar. Então, vamos imaginar que entre 40 a 50 anos atrás, uma moça ficando grávida sem estar casada era um grande transtorno, né? Então, houve todo o medo, houve toda a insegurança. Assim, é que papai e mamãe queriam casar e se casaram, mas teve aquele medo e ela acabou trazendo isso. Quando ela não sabia da história. Quando mamãe contou o que ela me disse, eu falei, pronto, já estamos fechando todo o ciclo aqui. Você trouxe algo muito importante. Então, a ansiedade dessa moça, você vê o que é a terapia P2E, como ela vai profunda, né? Muitas vezes as pessoas ficam no sinal e sintoma da ansiedade, na taquicardia, na ansiedade por massas e doces, na sudorese, e fica tentando cuidar das pessoas de uma forma superficial. Você vê que a terapia P2E ela é tão profunda que a Elaine aplicou a ferramenta de Auricular Experience nela e ela começou a sonhar com coisas que ela não lembrava mais. Isso eram coisas lá da infância, que estavam lá escondidinha no inconsciente. E quando ela começou a acessar isso daí, a Elaine falava para ela assim, ó, vai lá e confirma com a sua mãe. Aí confirmava, confirma com não sei quem. Quer dizer, isso trouxe essa sombra emocional para a luz. Gente, a gente só consegue cuidar ou transformar de algo que se torna palpável. E essa ferramenta de diagnóstico da terapia P2E, o aplicativo web exclusivo da terapia P2E, que você pode atender as pessoas no atendimento presencial ou online, ela permite você fazer uma leitura em detalhes dos desequilíbrios das suas assistidas. Isso faz toda a diferença. Por quê? Opa, porque a pessoa passa para ela é como se materializasse algo que é imaterial. Então, a ferramenta de diagnóstico tem esse impacto. E para o terapeuta, para a terapeuta, essa ferramenta é do caramba. Por quê? Porque passa uma segurança muito grande. Um dos maiores desafios dos terapeutas é fazer diagnóstico, anamnese profunda. Então, se você é uma terapeuta, se você trabalha com barras, com constelação, com acupuntura, com fitoterapia, independente da terapia que você trabalha,
A terapia P2E pode te ajudar muito, principalmente se você utilizar o aplicativo web de diagnóstico da terapia P2E. Você pode conciliar. Você que é uma enfermeira, você que é uma biomédica, você que é uma médica, você que é uma psicóloga, eu tenho várias alunas psicólogas, você que é uma dentista, quer dizer, a terapia farmacêutica, né, massoterapeuta, esteticista, que muitas vezes não consegue saber por que a pessoa está fora do peso, é por ansiedade, mas qual tipo de ansiedade? Aqui mostra em detalhes, nesse caso, qual é o tipo de ansiedade. E a terapia P2E proporciona isso. Qual é o tipo de ansiedade? Pô, é uma ansiedade aqui de excesso do elemento terra, excesso do elemento água, falta da madeira, falta do fogo. Gente, se faltar fogo, não tem alegria, não tem transformação. Se faltar madeira, falta motivo para ação. E no caso dela, a ausência do elemento metal. E aí, além dessa preocupação excessiva, dessa insegurança que a Elaine trouxe, que ela tinha que ficar o tempo todo, isso, confirmando com as pessoas, ainda tinha os sinais físicos. Diarreia, digestão lenta, né, infecção urinária de repetição. Depois que a Elaine passou a cuidar dessa pessoa, ela ganhou uma promoção no trabalho, que a se tornou mais segura, passou a ganhar mais financeiramente, ainda tem um relacionamento saudável e os sinais e sintomas físicos que provinham de um desequilíbrio do psicoenergético emocional foi embora. E aí essa única cliente já indicou 4 novas assistidas para a Elaine. Então esse é o efeito da terapia P2E. Então se você que está aí, está buscando um atendimento de uma terapeuta experiente para te ajudar principalmente nos quadros de ansiedade, a Elaine vai aplicar o gráfico de você, a ferramenta web exclusiva da terapia P2E. E com certeza os seus números vão ser diferentes. Então, a ansiedade que você sofre hoje vai ser transformada, cuidada de uma forma personalizada. Por quê? Porque você não é igual a outras pessoas. A gente não pode usar receita de bolo para ajudar pessoas, porque senão muitas... Aí passa a não dar certo os resultados são demorados, o terapeuta fica frustrado, a terapeuta fica frustrada, e aí a vida não anda. A assistida fica frustrada, né? E essa frustração não faz bem para ninguém. Então, tá aí para você que é terapeuta, que de repente está precisando de ajuda. Terapeuta também precisa de ajuda. Terapeuta também precisa de terapia. Entre em contato com a Elaine, Elaine_Brito P2E, para você que está aqui no Instagram, você que está no canal do YouTube, está aqui do lado. Chama a Elaine, ou se de repente você tem uma assistida, você, com as ferramentas que você tem hoje, você não está conseguindo materializar dessa forma. Chama a Elaine, fala, Elaine, me ajuda aí, vamos atender em conjunto, vamos atender em uma equipe multidisciplinar. Isso é a terapia P2E. Professor, eu já quero saber mais da terapia P2E. Eu já explico para você um pouquinho mais da terapia P2E, só quero deixar um recado rapidinho. Quarta-feira, agora, às 20 horas, nós vamos ter um mini curso, que é um mini curso Enigma Energético das Ervas para auxiliar as pessoas ansiosas. Então, você que é uma terapeuta P2E, esse curso vai ser excelente para você, porque além dos recursos da terapia P2E, você vai ter acesso aos recursos da fitoterapia, do Enigma das Ervas. Você que trabalha com constelação, esse curso é ideal para você. Você que trabalha com barras, você que trabalha com acupuntura, com massoterapia, independente da terapia que você trabalha, se você trabalha com um reiki, né? Eu sou um reikiano nível 3, mestre em reiki. Independente da terapia, se é uma reflexologia, uma biocranial, não interessa se você trabalha com método de TRG, um método de cicatrizes, EFT. Esse mini curso que tem investimento pequenininho, que ocorre agora quarta-feira às 20 horas, é para você. Por quê? Nesse mini curso, eu vou ensinar a você cuidar do tipo de ansiedade mais desafiadora que existe, que é uma ansiedade da ancestralidade. Como assim, professor Edjasto? Nossos antepassados, muitas vezes passavam por falta não é de planejamento,
mas eles não sabiam o que ia acontecer no dia seguinte. Você imagina, há milhares de anos atrás, você simplesmente ficava à mercê da natureza, de tempestades, vendavais, animais perigosos. E se você olhar na tua origem, os seus avós também não tinham uma segurança. E muitas vezes essa ansiedade é uma ansiedade que está escrita lá na epigenética. Existe uma coisa chamada genética, que é o seu DNA, as suas características, e existe uma coisa chamada epigenética, que é como a genética vai funcionar. E muitas vezes a pessoa está sofrendo de ansiedade por conta de uma expressão gênica ou expressão da epigenética, que vem lá do DNA. E esse tipo de ansiedade, muitas vezes as pessoas não conseguem ajudar. Por quê? Porque eu vou ensinar você a silenciar, a silenciar essa expressão. E isso nós vamos utilizar o Enigma das Ervas, uma associação de conhecimentos da fitoterapia brasileira com a fitoterapia chinesa. Esse mini curso tem material de apoio para você, é um curso maravilhoso que com certeza vai fazer toda a diferença para você que é terapeuta, para as pessoas que querem ajudar outras pessoas que estão sofrendo de ansiedade. Para participar é muito simples, é só você me chamar no meu WhatsApp. Para quem está aqui no nosso Instagram, na hora que você clicar no link da bio, aparece meu WhatsApp, me chama lá, porque já é quarta-feira agora. Para você que está no canal do YouTube, o meu WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Então, para você participar, vale a pena, vai fazer toda a diferença. Elaine, considerações finais, porque a aula ficou muito boa e nós não vamos entrar no outro caso de ansiedade. A gente vai guardar esse outro caso de ansiedade para a nossa próxima conversa, segunda-feira que vem. Vamos aprofundar nesse tema, porque senão, se a gente for falar hoje, vai ficar muito... Não dá tempo. Não dá tempo. Eu e a Elaine fizemos um acordo. Como nós dois falamos bastante, nós fizemos o seguinte acordo: a gente não pode passar de 1 hora. E nós só faltam 8 minutos para a gente terminar esse programa da Terapia P2E, que é uma conversa com o terapeuta. Reiterando, Elaine, como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você? Elaine_Brito P2E. Tem meu WhatsApp lá no meu Instagram também. Então, quando entra no Instagram, se você quiser, você pode ir direto para o WhatsApp. Caso contrário, entra no Instagram, eu sempre estou conferindo lá as mensagens direitinho. Então, considerações finais foi a terapia que realmente me ajudou a ajudar o maior número de pessoas. Isso me deixa muito, muito feliz. Obrigado! Isso me deixa muito feliz e assim, cada pessoa que evolui um pouco, eu evoluo junto. Então, às vezes tem pessoas que entram em contato e dizem: eu sou terapeuta e não estou atuando. Por quê? Porque eu não sou 100% show, perfeita. Minha vida não está completamente perfeita. Eu criatura, a perfeição não existe. É a evolução. Então, nós vamos crescendo, aprendendo, evoluindo. Então, quando, por exemplo, eu tinha uma reikiana que não aplicava reiki, porque ela ainda tinha questões pessoais. Mestra. E eu, não, começa a aplicar. E aí ela começou a evoluir pra caramba. Então, seja quem você for, seja a terapeuta que você for, se não está conseguindo trabalhar, entre em contato. Todos os terapeutas que entrou em contato comigo, que começou a fazer o acompanhamento, começou a evoluir pra caramba, porque consegue aprender e entender que você não tem que ser o guru lá, tá, sei lá, 100% show, um deus. Não! Nós somos pessoas, estamos em constante evolução e a gente vai aprendendo e aplicando e vendo a evolução do outro. Isso é fantástico. A minha vida é transformada a cada cliente. Que lindo, né, cara? E eu que tenho aqui o papel, como professor, de ajudar terapeutas, principalmente, a serem reconhecidas e bem-sucedidas, eu fico muito feliz quando eu vejo a quantidade de pessoas que você vem ajudando com a terapia P2E.
sejam pessoas, clientes finais, assistidas finais, ou sejam outros terapeutas. Professor, como é que eu faço para ser uma terapeuta P2E? Você não respondeu? Eu não respondi a pergunta de propósito. Liga no link da bio, você que está aqui no Instagram, você que está aqui no vídeo, no canal do YouTube, clica na descrição do vídeo e aí você me chama e eu vou te falar como é que você pode ser uma terapeuta reconhecida e bem-sucedida. Ó, e não estamos falando aqui só de dinheiro, tá? A gente está falando de algo muito profundo. Quando a gente fala de reconhecimento, a gente está falando de reconhecimento da sua família, do seu companheiro, da sua companheira, dos seus filhos, né, dos seus amigos. É muito legal quando as pessoas reconhecem a gente. A pessoa tem os meus amigos, meus familiares, qualquer coisa que acontece, fala, ô, professor, o que eu posso fazer? Isso é reconhecimento. É maravilhoso você ser conhecido. Deixa a gente com o ego lá em cima. É bom demais. E bem-sucedido, gente, não é muitas vezes você fazer 20 atendimentos no dia, tá? Bem-sucedido é você ter um número de atendimentos que seja compatível com a sua realidade. Então, eu tenho muitas terapeutas que começam comigo fazendo atendimentos que geram R$ 1.000 por semana. Daqui a pouquinho, elas sobram um pouquinho mais de tempo, geram R$ 2.000 por semana. Aí eu tenho terapeutas que ganham R$ 5.000 por mês, eu tenho terapeutas que ganham R$ 10.000 por mês, eu tenho terapeutas hoje que ganham 20, R$ 30.000 por mês. Mas lembrando, isso não foi do dia para a noite, né? Então não existe mágica, existe o quê? Existe conhecimento, existe trabalho e existe dedicação. Se alguém te oferecer algo muito mágico, que você não precisa trabalhar para ganhar dinheiro, corre fora. Corre fora que tem algo de errado, né? Eu atendi hoje, Elaine, uma pessoa e a queixa dela foi o seguinte: ela perdeu R$ 100.000 num bagulho aí digital. Aí eu falei, tá, mas... E ela veio porque ela tá ansiosa, tá deprimida, né? Perdeu R$ 100.000, eu também ia ficar deprimido e ansioso. Falei para ela que é normal, eu ia ajudar ela nesse processo. Por que ela perdeu 100 mil? Ofereceram para ela que ela ia ganhar 10% ao dia dos 100 mil. Bagulho boladão aí, tem até um cara famoso participando. 10% de 100 mil é 10 mil por dia. Aí eu olhei para ela e falei, você acreditou nisso? Ela falou, eu acreditei. Então, assim, gente, cuidado com propostas em qualquer área, tá? Deixa eu fazer esse alerta aqui, que tenha muita facilidade. Então, eu sou um professor extremamente sério. Eu tenho alunas gerando uma renda de 10 mil, 20 mil, 30 mil, sim, mas elas não começaram ganhando 10 mil, 20 mil, 30 mil. Por exemplo, eu tenho uma aluna agora que eu estou dando uma consultoria, que aí eu fui conversar com ela para ela começar a atender as pessoas próximas dela. E aí ela me falou por que ela não poderia atender as pessoas próximas dela. Aí eu falei, e nas suas redes sociais? Ela falou, também não conheço ninguém. Eu falei para ela, não tem problema, mas nós vamos começar um trabalho do zero. E aí agora eu estou dando a consultoria para ela, porque ela entrou na fase 3, de como ela montar o Instagram direitinho, o Facebook direitinho, como é que ela divulga no WhatsApp, tudo certinho. Mas lembra, é trabalho, ó. A Elaine, para chegar nesse nível que ela está, não foi do dia para a noite, tá bom? Tudo bem que ela bateu os R$ 10.000 muito rapidamente, mas a constância que a Elaine hoje está de atender uma pessoa e receber 4 indicações foi um trabalho a longo prazo. Então, se você está aí e quer algo sério, uma terapia séria, um professor que acompanha você de uma forma diferenciada, se você quer ser reconhecido e bem-sucedido, aqui é o seu lugar com a terapia P2E. Peço desculpa a Elaine e a todo mundo que está assistindo, que eu estou muito resfriado. Muito resfriado. Muito Tem que resfriado. ter a água, professor. Tá aqui, ó, minha água aqui, ó, na minha caneca da tabela periódica, aqui, ó. Um dia Edjasto fará parte da tabela periódica. Então, assim, galera, quero agradecer demais. Lembrando que segunda-feira que vem, às 20 horas, eu e a Elaine estaremos aqui novamente.
Elaine, vou fazer aquela pergunta. Você vai dar atendimento de presente para a galera? Lembrando também, se tiver outras terapeutas P2E participando aqui da live, pode colocar. Eu vou dar um, dois, três atendimentos. Aqui nós somos uma família, tá bom? Todo mundo aqui que é terapeuta P2E, a doutora Ana, a Sandra, a galera que está participando aqui, pode colocar. Eu sou terapeuta P2E, eu estou dando um atendimento. Dois atendimentos. E hoje você vai dar atendimento ou não, Elaine? Dois atendimentos, dois atendimentos. E quase sempre está muito incrível. Uma pessoa do Instagram está conseguindo um e uma do YouTube está conseguindo outro. Nós já temos 2 semanas seguidas que foi assim, um para cada mídia. Legal. Então, a galera está colocando aqui, eu posso dar um atendimento. Tá aqui, ó. Então, se você precisa de atendimento, a Elaine está dando 2. A minha galera aqui, minhas alunas estão participando do chat, está dando atendimento. É só você chamar para falar com a Elaine. Elaine, underline Brito P2E. Para quem está no Instagram, pode clicar aqui na flechinha que já aparece também o Instagram da Elaine. E mais uma vez, gratidão. Peço desculpas pela minha voz, pelo aqui. Eu tenho que melhorar, né? Porque quarta-feira tem. Quarta-feira não, amanhã, terça-feira, tem aula no Enigma, no núcleo de diagnóstico. Quarta-feira tem o Enigma das Ervas, que tá monstro para você participar. E quinta-feira tem também o núcleo novamente. Eu tenho que melhorar até lá, né? Para melhorar essa voz aqui. Então, e segunda-feira que vem estaremos aqui novamente. Mais uma vez, Elaine, gratidão. Muito, muito obrigado a todo mundo que está participando. Até semana que vem, às 20 horas. Elaine, no seu caso, até amanhã, até quarta-feira e até quinta-feira. Tchau, fui, valeu, gente. Obrigado. Beijo!